Opa, beleza? Grande mestre Evandro Barbosa aqui e eu tô muito animado para começar a nossa terceira aula da Semana do Xadrez 2.0. E eu também tô muito contente com a interação de mais de 30 mil inscritos que estão participando desse evento. Nessa semana de treinamentos, eu estou te ensinando como você pode melhorar em até 10 vezes e isso na metade do tempo. E eu dividi essas aulas, dividi todo esse treinamento da maneira mais simples possível, ok? Bom, então vamos lá. Nesse nosso treino, seguindo o nosso plano, eu vou te explicar sobre a terceira fase do jogo. Você vai aprender sobre finais e como transformar a vantagem em vitória. Se por acaso você ainda não viu a primeira e a segunda aula da nossa semana de treinamentos, aqui ao lado tem uma barra de navegação que você pode usar para voltar e assistir a primeira e a segunda aula. E é extremamente importante que você assista a primeira e a segunda aula para entender o que eu vou te falar nessa aula de hoje. E também para que você possa fazer o download da sua apostila de treinamento. Algumas pessoas me mandaram mensagens pedindo a apostila de treinamento, dizendo que não conseguiram baixar e por esse motivo eu resolvi enviar tudo por e-mail. Então, olha todos os e-mails que eu te enviei durante essa semana, tá? E se você já assistiu, aproveita o final de semana e assista novamente. Assista com bastante atenção e faça todos os exercícios. Porque isso que eu te ensino aqui, você não vai encontrar em qualquer lugar. Essas aulas são anos de treino e prática. E o que eu te ensino aqui é o resultado de uma vida inteira dedicada ao xadrez. Então, se você não viu a primeira e a segunda aula, volta lá, assiste e depois continua aqui comigo. E olha só, presta atenção, mas muita atenção mesmo no que eu vou te falar agora. Não deixe para assistir depois, pois essas aulas vão ficar no ar apenas até a meia-noite de domingo, ok? Se você está na dúvida se vai assistir ou não, eu vou te dar um motivo. Olha só os testemunhos que eu recebi e a evolução do Luciano, que após assistir a primeira aula da Semana do Xadrez 2.0, ele subiu o rating de 800 para 1000. Então, parabéns, Luciano, pela incrível evolução e bora começar o nosso treinamento. Chegamos na terceira aula da nossa jornada de treinamentos da Semana do Xadrez 2.0. E seguindo o nosso plano, nessa terceira aula eu vou te explicar sobre a terceira fase do jogo, o final. O final é a fase decisiva de uma partida, onde os jogadores vão transformar a vantagem obtida na abertura e no meio-jogo. No entanto, não é tão simples assim de transformar essa vantagem. Afinal de contas, quem nunca deixou escapar uma partida ganha? Isso já aconteceu comigo, eu já deixei escapar várias partidas ganhas e é bem provável que você também já tenha deixado escapar. De repente você, durante uma partida, conseguiu uma vantagem muito grande, de repente com um peão a mais, uma qualidade a mais ou até mesmo uma peça a mais, mas começou a enfrentar dificuldades para converter essa vantagem, foi perdendo o controle, dando chances para o adversário e de repente você deixa escapar a partida, empatando aquela posição ganha ou até mesmo perdendo aquela posição ganha. Isso acontece bastante, pois não basta você conseguir ficar ganho na partida, você tem que ganhar. E é preciso técnica para conseguir converter essa vantagem, pois o seu adversário ele vai tentar dificultar ao máximo que você vença a partida. Então, por esse motivo, durante essa aula, eu quero te explicar um passo a passo para que você realmente consiga converter a vantagem e transformar essa vantagem em vitória durante as suas partidas. Essa aula ela foi dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou te explicar sobre como converter a vantagem material. Na segunda, eu vou te explicar sobre finais teóricos. E na terceira etapa, eu quero te explicar sobre técnicas de finais. Bom, então vindo aqui para a primeira etapa dessa nossa terceira aula, eu vou te explicar sobre como converter a vantagem material.
E eu quero começar te explicando sobre duas técnicas que vão ser muito importantes na hora de você transformar essa vantagem. Bom, então vindo aqui para a posição que está no diagrama, que foi tirada de uma partida jogada pelo ex-campeão mundial José Raul Capablanca contra um grande jogador chamado Ragozin, eu vou te explicar sobre uma primeira técnica para você converter a vantagem. José Raul Capablanca, que estava de brancas nessa partida, é um jogador que é bem conhecido por ter um jogo muito claro, simples de entender. E o Capablanca, ele tinha a seguinte teoria, que se você tem uma vantagem material, então basta você simplificar a posição, você trocar todas as suas peças, que dessa maneira você vai conseguir converter essa vantagem muito mais fácil e você vai conseguir vencer a sua partida. Então essa é a primeira técnica que eu quero que você aprenda, que é a da simplificação. Então, como usar essa técnica, como usar essa teoria da simplificação do Capablanca? Nessa posição da partida, jogam as brancas e o branco ele tem uma vantagem material. O branco ele tem aqui 2 peões de vantagem. No entanto, a posição ainda é bastante complicada, pois o preto ele tem algumas ameaças. Por exemplo, o bispo de A7 ele está cravado, não dá para tirar esse bispo de A7. Então começa a ter ideias como, por exemplo, o bispo C5 para ganhar o bispo. Ainda existe a presença das damas, então é possível criar várias complicações com a presença das damas. Então as pretas possuem algumas ameaças que dificultam assim a tarefa das brancas de converter essa vantagem. Então, o que seria o ideal aqui na posição das brancas? Que o branco ele conseguisse simplificar a posição, se o branco ele conseguisse encontrar maneiras de trocar as peças para que não desse chances para o adversário. É muito importante que você pense nisso na hora de transformar a vantagem. Você deve evitar qualquer ameaça do seu adversário, qualquer chance do seu adversário de criar contra-jogo. Muito importante ficar atento às ideias do seu adversário. Mas então nessa posição de brancas, como jogar então, buscando essa simplificação? Bom, aqui primeiramente, se a gente pensar em alguns lances como por exemplo cavalo B5, com a ideia de jogar um lance como cavalo por D6 para trocar peças, então as pretas já poderiam pensar em jogar com bispo C6, assim cravando esse cavalo, e aqui o branco ele já começa a perder o controle da partida. Por exemplo, depois de um lance como cavalo de FD4, o preto já poderia usar da tática aqui com o lance torre por A7, e agora não dá para tomar de cavalo em A7, pois esse cavalo está cravado, e se tomar de dama, então já tem bispo por B5, e aqui as pretas que ficam com uma vantagem material, que o preto tem 2 peças pela torre. Então o branco perdeu total controle nessa posição. Outra possibilidade seria então tirar a dama dessa cravada, de repente fazendo um lance como dama D4. No entanto, depois desse lance dama D4, as pretas poderiam jogar já dama A5, assim ganhando o bispo de A7 ele ficou sem casas. Então dá para perceber que o preto realmente tem ameaças diretas. Mas aqui o Capablanca ele consegue encontrar um lance muito forte pensando na simplificação. Aqui ele faz o lance dama B5, que busca a troca das damas, e dessa maneira, ainda que o branco ele devolva um peão, ele vai conseguir estabilizar a posição e as pretas não vão ter nenhuma chance de contra-jogo. Então, preste bastante atenção nesse momento, pois se durante a partida você já tem uma grande vantagem material, você não precisa ser assim tão materialista e ficar tentando segurar toda essa vantagem material e dando chances de contra-jogo para o seu adversário. Se você já tem a vantagem material, às vezes você pode devolver um pouco desse material para levar para uma posição onde o seu adversário não tenha nenhuma chance de contra-jogo. E assim você consiga transformar a sua vantagem com mais facilidade, como vai acontecer na partida do Capablanca. Então aqui depois de dama B5, seguiu dama por B5, cavalo por B5, torre por E4, torre por E4, bispo por E4 e agora cavalo D2. Então tocou no bispo de E4 já. Essa troca, as últimas trocas foram todas forçadas, né? O lance dama B5 já ataca o bispo de B7, ataca a dama, então é forçado trocar em B5. Depois de cavalo B5, as pretas vão ganhar o peão de E4, torre por E4, bispo E4, então tudo forçado até aqui. Cavalo D2, atacou o bispo de E4,
bispo D3 e agora cavalo por D6. Então você percebe que houve aqui uma série de simplificações, várias trocas de peça, e o resultado é que agora o preto não vai ter nenhuma ameaça, nenhum tipo de contrajogo. Aqui, se por exemplo jogar C toma D6, então as brancas podem voltar o bispo para E3, e o branco ele tem dois peões passados e unidos, e o branco pode começar a avançar esses peões. Então na partida seguiu torre por A7, cavalo de 6 E4, cavalo F8, cavalo C5, bispo F5 e agora cavalo F3. E o branco ele consegue estabilizar aqui toda a vantagem. A ideia agora é poder levar esse cavalo para D4, por exemplo. Então seguiu o cavalo E6, mais uma simplificação vai acontecer depois dessa troca dos cavalos. Rei F8, cavalo por E6, bispo por E6 e agora cavalo D4. Então basicamente o Capablanca ele conseguiu trocar todas as peças, levando para um final onde ele possui um peão a mais de vantagem sem nenhuma compensação para o adversário. Isso quer dizer que o preto não tem nenhuma chance de criar contra-jogo. Bom, e depois o Capablanca, ele, com uma técnica impecável, ele conseguiu transformar essa vantagem do peão a mais. Essa parte da técnica nós vamos aprofundar na terceira parte da nossa aula, beleza? Bom, então agora que eu já te expliquei como funciona a teoria da simplificação, essa maneira de você converter a vantagem, eu quero te explicar sobre outra técnica importante que também pode ser utilizada quando você tem vantagem material. Bom, então vindo aqui para essa segunda posição, esse segundo exemplo que foi tirado de uma partida do Artur Yusupov de brancas, que foi um grande mestre bem forte, chegou a ser o número 3 do mundo. Nessa posição, as brancas possuem uma vantagem material. O branco ele possui aqui duas peças pela torre. Então, especialmente no meio-jogo, essas duas peças vão jogar mais do que a torre. Mas como converter essa vantagem material? Então você já sabe que existe a maneira de converter usando a teoria da simplificação, como nós vimos na partida do Capablanca, mas existe uma outra maneira de você converter a vantagem quando você tem material a mais. Você pode utilizar essa sua vantagem material para transformar em um ataque. Como você vai ter mais peças, você tem essa vantagem material, você vai ter mais chances de ter sucesso atacando o seu adversário. Então, nessa posição do diagrama, a melhor maneira de você transformar a vantagem não é buscando simplificações, mas sim tentando atacar o adversário. Mas para que você tenha sucesso nesse ataque, você precisa organizar muito bem as suas peças, você precisa coordenar as suas peças. E o primeiro passo para coordenar as peças é você evitar ideias do seu adversário, evitar as ameaças do seu adversário. Antes de você pensar o que você quer atacar, é preciso você imaginar o que o meu adversário quer atacar, quais são as ameaças dele. Bom, então vindo aqui para essa posição, um lance que chama bastante atenção é, por exemplo, o lance cavalo D6, já atacando a torre de E8 e ameaçando dama por F7. No entanto, esse lance ele é um erro, seria um erro decisivo, pois as pretas poderiam seguir com dama D4 cheque. Assim já atacando a torre de C5, e se o branco ele faz, por exemplo, dama F2, o bispo de B1 ele fica no ar e é possível jogar torre toma B1, assim já ganhando a partida. Então o lance cavalo D6, ele perde imediatamente, pois ele dá essa chance de contrajogo para o adversário. Então aqui você já percebe que o bispo de B1 ele pode ser um tema tático, porque a dama ela fica escrava na defesa desse bispo, então a qualquer momento o preto pode ter a ameaça de jogar um torre toma B1. Então pensando em evitar as ideias do adversário, evitar as ameaças do adversário e assim coordenar as peças, melhorar as peças para um ataque, aqui as brancas fazem um lance muito forte, que é o lance bispo C2. Bom, qual é a ideia desse bispo C2? A ideia é poder trazer o bispo para B3 em algum momento, para atacar assim o peão de F7 e ao mesmo tempo tirar essa ameaça das pretas de jogar um torre por B1. Então, depois do lance bispo C2, as pretas fizeram torre E6 e agora o branco faz dama D3. Você percebe que antes de iniciar um ataque, o branco ele coordena as peças, ele vai melhorando as peças.
E agora, com a dama em D3, pode surgir ideias de entrar com essa dama em H7 em algum momento, de repente jogando um cavalo F6 cheque. Então as brancas que possuem material a mais, o branco ele consegue criar várias ameaças contra o adversário. Então aqui depois de dama D3, seguiu G6 para evitar as ideias de entrar uma dama em H7. Se, por exemplo, as pretas tivessem jogado com o lance torre D8, então seria possível um lance como cavalo F6 cheque, porque agora, se tomar de peão em F6, já é possível dama por D8, a dama de H4 ela para de defender a torre. Então, por isso, G6, evitando essas ameaças. E agora o branco faz bispo B3. Percebe que o branco conseguiu coordenar a posição de uma maneira onde o preto não tem nenhuma ameaça agora. Não tem mais ameaças de torre por B1, não tem nenhuma ameaça. A única ameaça seria um cheque em E1, que as brancas podem responder com rei H2 simplesmente e apenas um cheque, não tem nenhuma ameaça depois. Então o branco ele coordenou todas as peças e agora já inicia um ataque. Depois de bispo B3, seguiu torre E7 e agora dama D6, que é um lance que praticamente decide a partida. As brancas criam várias ameaças imediatas, como por exemplo a ameaça de dama por B8, ameaça de cavalo F6 cheque e a ameaça de dama toma G6 cheque. Então aqui o preto ele já não tem defesas. Se, por exemplo, jogasse com dama E1 cheque, então poderia seguir com rei H2. Se dama por E4, então dama por E7, o branco ele tem um bispo a mais, dama F4 cheque, rei G1, dama E3, rei H1, e agora vão acabar os cheques, porque se, por exemplo, dama E1, rei H2, o preto não tem mais nenhum cheque e agora tem a ameaça de tomar em F7. Na partida seguiu depois de dama D6 com torre B4, cavalo F6 cheque, rei G7, dama por E7, dama D4 cheque, rei H1, e aqui as pretas abandonaram, pois o branco já está ameaçando dama por F7 e dama G8 mate. O branco tem uma grande vantagem material. Bom, então essa é a segunda técnica que eu queria te mostrar nessa primeira fase aqui da nossa aula, que é converter a vantagem utilizando o material a mais que você tem para um ataque. Mas lembre que para você ter sucesso com esse ataque, é importante você evitar as ameaças do seu adversário e coordenar muito bem as suas peças. Então essas são as duas técnicas que eu considero muito importantes na hora de converter a vantagem. A primeira, teoria da simplificação do Capablanca, e a segunda é você utilizar a sua vantagem material para um ataque. Então sempre que você tiver vantagem material, você pode utilizar uma dessas duas técnicas. E agora nós vamos para a segunda parte do nosso treino, em que eu quero te explicar sobre finais teóricos. Bom, e o que são finais teóricos? Finais teóricos são alguns finais que você, conhecendo, você vai saber exatamente qual é o resultado. Se esse final ele empata, se esse final ganha, se esse final perde. E é muito importante o conhecimento de alguns desses finais teóricos para que você saiba o melhor momento de simplificar a partida. Pois quando você tiver uma vantagem, você conhecendo alguns desses finais, você pode olhar para a posição e saber quais peças você deve trocar, quais peças você deve manter, para assim tomar a melhor decisão para transformar a vantagem em vitória. Então, vindo aqui para a posição do diagrama, eu quero te mostrar um final teórico, um final básico que todo jogador deve conhecer nos finais de peões. Pois quando você vai começar a estudar esses finais teóricos, você deve começar estudando os finais de peões, depois os finais de torres, finais de bispos, finais de cavalos, finais de damas, para que você tenha um conhecimento, uma base de conhecimento em todos esses finais. Então, começando aqui pelos finais de peões, nessa posição jogam as brancas. E o branco ele consegue vencer essa partida utilizando de uma técnica conhecida como oposição, que é um final teórico básico. Você vai sempre começar desses finais mais simples para então ir conhecendo finais mais complexos, com mais peças, porque mesmo os finais mais complexos, em algum momento vão transpor para esses finais mais simples. Inclusive, após te mostrar a técnica para ganhar esse final, eu quero te mostrar uma outra posição que você vai ver como que esses finais teóricos são aplicados na prática.
Bom, então jogando as brancas aqui, as brancas conseguem vencer com o lance rei D5. E esse conceito ele é conhecido como oposição, quando um rei ele fica na frente do outro rei. E qual é a ideia dessa oposição? É conseguir assim ganhar espaço para que o rei ele possa invadir a posição do adversário e você consiga assim avançar o peão, pois as brancas vão conseguir vencer promovendo o peão de D. Então o branco ele precisa ter o acesso a uma dessas três casas, ou C6, ou D6, ou E6. Então agora o jogador de pretas ele é obrigado a mexer o rei. Então, por exemplo, se ele jogar com rei E7, ele perde o controle da casa C6 e as brancas conseguem invadir com o rei para C6. Então, por exemplo, as pretas poderiam seguir com rei D8 e agora novamente o branco ele utiliza o conceito de oposição, fazendo o lance rei D6, colocando assim o rei das pretas numa situação onde ele é obrigado a mexer e o branco ele vai conseguir ganhar mais espaço para avançar o peão de D. E aqui é importante um outro conceito, que se as brancas chegarem com o rei na sexta fileira, então a posição ela é ganha. Então independente se o branco der a oposição ou não, se chegou com o rei na sexta, esse final ele já é um final ganho. Então aqui, por exemplo, depois de rei D6, rei C8, então as brancas podem seguir com rei E7, rei C7 e D5. E agora não tem como parar o avanço do peão de D. As brancas vão jogar D6, D7, D8, promover e assim ganhar esse final. Então esse é um final básico, é um final de peões que todo jogador deve conhecer e conhecer esse conceito de oposição. Bom, agora eu vou te mostrar aqui um outro exemplo ainda falando sobre esse conceito de oposição. Vamos imaginar que nessa mesma posição que eu acabei de te mostrar, em que as brancas fizeram o lance rei D5 e conseguiram vencer a partida, na verdade fosse a vez das brancas aqui, já com o rei em D5. Então o branco ele tem que fazer algum lance, as brancas fazem, por exemplo, o lance rei E5. E agora, o branco ele vai conseguir vencer essa partida também? Agora a situação é diferente, pois não é o branco que está jogando o rei D5 e conseguindo dar oposição. Agora as pretas que vão utilizar da oposição para defender esse final. Então depois de rei E5, as pretas poderiam jogar com rei E7, agora é o preto que dá a oposição e não permite o avanço do rei branco. Não dá para jogar nem rei D6, nem rei E6, nem rei F6. Então, por exemplo, rei D5, novamente as pretas utilizam da oposição, controlando as casas críticas, as casas chaves. Então, por exemplo, rei C5, rei C7. Então, para conseguir progredir, o branco vai ter que avançar o peão de D em algum momento. Rei D7, D6. E agora um momento muito importante para o lado que está defendendo. As pretas devem fazer o lance rei D8, que é assim uma casa neutra, uma casa onde ele não vai levar oposição. Aqui rei C8 seria um grave erro nessa partida, nessa posição, porque levaria rei C6, rei D8 e agora D7. E é o branco que está conseguindo ganhar, pois o branco vai conseguir promover o peão de D. Então depois de D6, rei D8, e quando as brancas tentarem, por exemplo, rei C6, agora rei C8, conseguindo dar oposição, D7, rei D8, e aqui essa posição terminaria em empate por afogamento. Então esse aqui é um final básico, um final de peões, um final teórico que todo jogador deve conhecer para conseguir simplificar da maneira correta em um final onde tiver vantagem ou até um final onde você estiver tentando salvar a partida. Agora nós vamos ver no próximo exemplo como esses finais teóricos são aplicados na prática. Então vindo aqui para o nosso próximo exemplo, uma posição onde o branco ele possui uma grande vantagem material. Então as brancas possuem aqui uma peça a mais, um bispo por um peão. Mas será que é possível vencer esse final? E somente utilizando o conhecimento de finais teóricos para simplificar essa posição da maneira correta que o branco ele consegue vencer essa posição. Então você tem que imaginar esses finais que eu acabei de te mostrar, os finais de oposição, para que você consiga realmente ganhar essa partida. Então, como vencer esse final? Se as brancas jogam, por exemplo, um lance como torre por F7 imediatamente, simplificando a partida, as pretas poderiam jogar com torre por F7, bispo por F7, rei por F7,
E se o branco ele tenta usar os conceitos de oposição, de repente fazendo um lance como rei E5, para tentar ganhar aquele espaço com o rei, ou até mesmo rei D5, as pretas simplesmente podem responder com G5. Então, por exemplo, rei F5 para ganhar o peão, e agora as pretas podem fazer um lance como rei G8, um lance de espera, pois quando as brancas ganharem um peão de G5, então o preto ele pode jogar rei G7, conseguindo dar oposição. E agora nós já sabemos que esse final é um final teórico que termina em empate. Foi o que eu acabei de te mostrar no último exemplo. As pretas conseguem dar oposição e o branco não consegue progredir. O branco ele não vai ter aquele espaço para conseguir invadir com o rei e avançar o peão a mais, avançar o peão de G. Então, voltando aqui para a posição inicial, o que as brancas devem fazer primeiro? Aqui as brancas devem fazer o lance G5, porque lá na frente, depois da simplificação, o preto não vai ter essa ideia de G5. Então, por exemplo, torre F5, torre por F7, agora sim essa simplificação ela funciona, torre por F7, bispo por F7, rei por F7 e agora rei D5. Então essa oposição ela pode ser utilizada na diagonal também. Então, por exemplo, rei E7 e agora rei E5. As brancas conseguem ganhar a oposição. Então o rei das pretas ele é obrigado a mexer, então ele vai ter que ir para uma casa pior. Por exemplo, rei F7 e agora o rei das brancas ele consegue invadir a posição com rei D6. Então, por exemplo, rei G7, rei E7, novamente oposição, só que agora na lateral. Então, rei H7, rei F7 e depois de rei F7, o preto ele tem que jogar rei H8 e as brancas conseguem ganhar o peão de G6, levando para uma posição teórica onde o branco ele está ganho. Lembra no primeiro exemplo de finais teóricos que eu te mostrei, que eu disse que se o branco ele consegue chegar com o rei na sexta fileira, o final ele é ganho. Independente se você conseguiu dar oposição ou não, é esse caso. Então, aqui as pretas jogam rei G8, o preto ele está dando oposição, mas aqui não faz diferença, depois do lance rei H6, as brancas vão conseguir promover. Basta você lembrar uma regrinha aqui, que é a seguinte: sempre que o rei estiver numa casa preta, você avança o peão numa casa branca. Se ele estiver numa casa branca, você avança o peão numa casa preta. Dessa maneira, você não corre o risco de afogar o rei do adversário. Então, rei F7, rei H7 e as brancas vão conseguir promover esse peão de G. Então, nesse último exemplo, fica muito claro como é utilizado esse conhecimento de finais teóricos na prática. Então, em posições mais complexas, posições com mais peças no tabuleiro, você vai poder imaginar as simplificações, você vai conseguir melhorar a sua tomada de decisão com o conhecimento de alguns finais teóricos. E é muito importante que você faça esse estudo dos finais teóricos, começando sempre pelas posições básicas, pelas posições mais simples, pois você sabe que em determinado momento vai simplificar para esse tipo de posição, certo? Bom, e agora nós vamos para a terceira parte dessa nossa aula, em que eu quero te explicar sobre técnicas de finais para que você consiga converter a sua vantagem sem dar chances para o seu adversário. Bom, então quando nós observamos partidas de grandes jogadores, de campeões mundiais, de grandes mestres, nós conseguimos observar que quando esses jogadores conseguem uma grande vantagem, uma vantagem material, esses jogadores não largam essa vantagem por nada. Eles vão melhorando a posição, melhorando até conseguir a vitória. E como que eles conseguem fazer isso? Esses jogadores utilizam de alguns princípios, algumas técnicas de finais muito importantes, para que dessa forma eles consigam conduzir da melhor maneira possível o final. Então eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma partida jogada entre o Grigorić de brancas contra o Smyslov, que foi um campeão mundial. Smyslov, um jogador muito técnico, um especialista em finais, e vai ficar muito claro para você quais são esses princípios e como você pode conduzir os finais. E quais princípios de técnica são esses? Bom, o primeiro princípio é você não permitir o contrajogo do adversário. E esse eu considero o mais importante na hora de você transformar uma vantagem. O segundo são as trocas corretas. Isso vai de acordo com a teoria da simplificação
do Capablanca, onde você vai escolher quais são as melhores trocas para você, tentando manter as suas peças ativas e as peças do seu adversário passivas. Bom, terceiro princípio é você não ser precipitado. Então, eu sei que quando a gente consegue uma vantagem durante a partida, já vem aquela vontade de terminar a partida logo, mas você não pode dar chances para o adversário, então não deve ser precipitado, tem que ir melhorando a posição aos poucos. E um quarto e último princípio, que é o princípio das duas debilidades, uma técnica muito utilizada por grandes mestres para conseguir converter a vantagem. E nessa partida que nós vamos analisar agora, vai ficar claro cada um desses princípios. Bom, e começando aqui a análise dessa partida do Smyslov de pretas, nós podemos observar que o preto ele possui aqui um peão de vantagem. No entanto, ainda não é simples vencer essa partida, ainda existe muitas peças, então o preto vai ter que conduzir esse final de uma maneira muito precisa. E como começar a condução desse final? Bom, primeiramente, as pretas vão pensar em quais trocas são importantes. Lembra que um dos princípios é você não permitir contrajogo do seu adversário. E aqui nós podemos perceber que o branco ele tem o controle da coluna D, que é a única coluna aberta nessa posição. Pensando nisso, o Smyslov ele faz o lance torre de FD8, com o objetivo de trocar uma das torres e assim evitar que o adversário consiga contrajogo por essa coluna D. Então, depois do lance torre de FD8, as brancas fizeram torre de AD1, torre por D2 e agora torre por D2. Para o lado que tem a vantagem material, é interessante trocar uma das torres, pois em muitas das posições pode sobrar apenas uma torre ativa contra uma torre passiva. Nesse momento, a torre das brancas está bem ativa nessa coluna aberta, mas se em algum momento ela sai dessa coluna, as pretas podem ocupar a coluna D. Bom, depois do lance torre por D2, então o Smyslov fez rei F8. O rei é uma peça extremamente importante nos finais, então a ideia do lance rei F8 é poder trazer esse rei para o centro. As pretas vão melhorando as peças aos poucos, sem ser precipitado. Então depois de rei F8, seguiu F3, rei E7, trazendo o rei para o centro, rei F2 e agora o Smyslov faz o lance H5. A ideia desse lance é poder criar um peão passado. É onde o preto ele possui aqui a vantagem material, que é na ala do rei, é onde o preto ele possui um peão a mais. As pretas querem jogar G5 e H4 para poder passar esse peão, que é um candidato à promoção. E aqui nós vamos observar esse princípio das duas debilidades. Como que funciona esse princípio? As pretas precisam criar uma fraqueza em outro canto do tabuleiro para assim deixar as peças do adversário passivas, pois nesse momento a torre das brancas ela está muito ativa na coluna D. Então, qual que é a ideia? A ideia é poder criar esse peão passado para que a torre das brancas ela fique presa na defesa do avanço desse peão passado. E assim as pretas vão conseguir o controle da coluna D. O princípio das duas debilidades ele funciona da seguinte maneira. Se o seu adversário ele tem uma debilidade, você coloca todas as suas peças atacando essa debilidade. Então, o seu adversário ele vai tentar defender essa debilidade. Pode ser um peão fraco, por exemplo. Então, ele coloca todas as peças defendendo essa debilidade. Para você conseguir vencer a partida, você precisa criar uma outra fraqueza em outra ala para assim atacar as duas simultaneamente. E o resultado é que o seu adversário não vai conseguir defender essas duas fraquezas ao mesmo tempo. E a posição dele vai acabar colapsando. Nessa partida vai ficar mais claro como que funciona esse princípio. Bom, então aqui depois de H5, as brancas fizeram rei E3, G5, com a ideia de fazer H4, ou então até mesmo G4, dependendo de como as pretas jogarem. Bom, então agora as brancas fazem torre H2. Como eu te disse, as brancas precisam agora deixar a torre passiva na defesa dos peões. E isso dá a oportunidade do preto fazer o lance torre D8, conquistando assim o controle da coluna D. Aqui a gente vai vendo mais claro esse princípio das duas debilidades, pois o avanço do peão de H, criando um peão passado, ele é um problema para as brancas,
E o controle da coluna D também é um problema para as brancas, e o branco não consegue defender esses dois problemas ao mesmo tempo. Bom, então aqui seguiu torre H1, e aqui as pretas fazem G4, tentando criar mais fraquezas na posição das brancas. Seguiu então F por G4, cavalo toma G4, rei E2 e agora cavalo F6. O peão de E4, após essas trocas, ele acabou se tornando também um ponto fraco na posição, pois esse peão está isolado e ele precisa ser defendido pelas outras peças das brancas, e assim vai deixando as peças das brancas cada vez mais passivas. Lembra que para você converter vantagem é importante não dar chances para o adversário, então deixar as peças do seu adversário passivas é muito importante. Bom, então aqui seguiu com rei E3, torre D4, pressionando o peão de E4, torre F1, cavalo G4 cheque, rei E2, e agora o preto ele precisa continuar melhorando essa posição. E aqui nós vamos ver aquele princípio que eu te falei de não ser precipitado. Então, como o seu adversário ele não tem nenhum tipo de contra-jogo, ele não tem nenhuma ameaça, você não precisa fazer nada imediatamente, você pode ir melhorando a posição aos poucos. Isso é algo que muitos jogadores têm dificuldade de fazer na hora de converter vantagem, de ir melhorando aos pouquinhos. Então, depois do lance rei E2, aqui o Smyslov faz rei F8. Então ele volta com o rei, pois o objetivo dele é jogar com rei G7, rei G6 e assim poder jogar com F5. E ele vai conseguir avançar esse peão a mais que ele tem na ala do rei. Então, depois de rei F8, seguiu torre F3, rei G7, torre D3 e agora nós vamos ver um outro princípio de técnica que é prestar atenção nos recursos do adversário. Aqui o Smyslov ele faz um lance rei F6, pois ele já está pensando aqui que as brancas podem em algum momento jogar torre toma D4. E se ele fizesse, por exemplo, rei G6, então as brancas poderiam tomar em D4 e D4, cavalo B5, já atacando o peão de D4 e o peão de A7, e depois G5, cavalo por A7, e de repente o preto ele começa a perder o controle dessa posição. Então, pensando já nessa ideia das brancas, o Smyslov faz um lance rei F6, porque após as trocas em D4 e cavalo B5, o rei ele já pode invadir pela casa E5. Então, o rei das pretas ele fica muito ativo nessa posição e vai ser um fator decisivo para que as pretas consigam transformar a vantagem. Bom, então aqui seguiu com cavalo A7, rei por E4, cavalo C8. Aqui no caso de cavalo B5, por exemplo, então as pretas poderiam jogar com D3, rei D2 e agora cavalo E5. Seria uma posição muito parecida com o que aconteceu na partida. Então seguiu cavalo C8, D3. Aqui um momento interessante dessa partida, que se as pretas fazem um lance um pouco descuidado aqui, como o lance E5, então as pretas poderiam levar mate com o cavalo D6. Então é muito importante que você preste atenção nos recursos do adversário, nas ameaças do seu adversário, para não perder o controle da partida. Então, aqui vendo essa ameaça, não pode jogar E5, o Smyslov ele fez D3 depois de cavalo C8, seguiu então rei D2, rei D4, e agora o preto ele tem a ameaça de jogar E5, E4, E3, assim vencendo a partida. Então as brancas tentaram aqui um último recurso jogando com C5. No caso de jogar cavalo B6, então cavalo F6 já é suficiente para vencer, com a ameaça de cavalo E4. Por exemplo, cavalo A4, cavalo E4, rei D1, cavalo por G3, e agora as pretas vão disparar o peão de H, assim vencendo a partida. Então o branco tentou C5, seguiu B toma C5, cavalo D6, e depois do lance cavalo E5, as brancas abandonaram, pois agora o preto ele tem a ameaça de C4 nessa posição. Se, por exemplo, as brancas fazem A4, então é possível C4, B toma C4, cavalo por C4, cavalo por C4, rei por C4, e esse é um final de peões que está ganho para as pretas. O preto ele tem uma vantagem material muito grande, depois de rei B5, o rei controla o peão de A5, e as pretas vão conseguir converter essa vantagem.
Então, nessa partida do Smyslov, fica muito claro esses princípios de técnicas de finais que eu te passei aqui, que são técnicas utilizadas por campeões mundiais, por grandes mestres e que também vão te ajudar bastante na conversão de vantagem, para que você consiga realmente transformar a sua vantagem material em vitória. Bom, e agora nós estamos chegando ao final dessa nossa jornada de treinamentos na Semana do Xadrez 2.0 e você já deve estar pensando, pô Evandro, e agora? Como que eu continuo o meu treinamento? Como que eu continuo evoluindo como jogador? Então, o que eu tenho para te dizer é que você tem duas opções. Bom, então é isso aí, pessoal. O que eu posso te dizer é que essas aulas que vocês tiveram aqui na Semana do Xadrez 2.0 foram tiradas diretamente do meu método de treinamento. E essas 3 aulas não representam nem 1% do conteúdo do método. E agora que a Semana do Xadrez 2.0 está chegando ao fim, você já deve estar pensando, mas Evandro, como que eu coloco tudo isso em prática? Onde eu acho os materiais para continuar treinando, onde eu encontro exercícios sobre temas táticos, sobre estratégia, sobre finais, onde eu acho as partidas de modelo nas aberturas, onde eu encontro um passo a passo detalhado me mostrando exatamente o que fazer em cada uma das diversas fases do jogo, como eu posso melhorar o meu rate online ou presencial, como melhorar o meu nível de jogo. E a minha resposta é a seguinte: você pode fazer isso de 2 maneiras diferentes. A primeira maneira é você fazer por conta própria. Você mesmo vai atrás dos materiais, organiza o material, organiza o seu cronograma de estudos, como estudar, quando estudar, o que estudar e faz tudo por conta própria. Essa é a maneira que eu sempre tive que fazer. Inclusive, é a maneira que eu faço até hoje quando me preparo para torneios. A vantagem de fazer assim é que, em geral, você não tem custos financeiros. Porém, a desvantagem é que talvez você estude 2, 3, até 10 horas por dia e não atinja um bom nível de jogo. E acredite, achar o material correto dá muito trabalho, leva muito tempo e quando você acha, você ainda fica na dúvida. Será que eu estou estudando da maneira correta? Mas uma coisa que eu te falo é que a grande maioria das pessoas que estudam xadrez sozinhas param no meio do caminho, porque não sabem como melhorar e ficam travadas. Não tem com quem jogar, não tem um plano de estudos e daí ficam desmotivadas e desistem. Bom, agora a segunda maneira de fazer isso, que é realmente muito mais rápida e absurdamente mais eficiente, é você seguir o método. Mas Evandro, que método é esse? É um programa de estudos que prepara e entrega para você todo esse material, passo a passo, com todo o suporte que você precisa para realmente evoluir no xadrez. Esse programa de estudos é o Método de Treinamento Evandro Barbosa, um curso online de treinamento de xadrez, fruto de mais de 16 anos de estudo como jogador profissional e treinador. E eu garanto, não existe no Brasil um programa de treinamento online tão completo quanto o Método de Treinamento Evandro Barbosa. E como que ele funciona? Como que eu faço para treinar junto com você, Evandro? Bom, o Método de Treinamento Evandro Barbosa é um programa completo de estudo de xadrez, 100% online, com módulos sobre todas as fases do jogo, compostos por aulas gravadas e ao vivo, acompanhadas de exercícios para que você não fique apenas no aprendizado passivo assistindo às aulas e consiga transformar o conhecimento em aprendizado. E dessa forma, fazer com que o seu xadrez evolua 10 vezes e isso na metade do tempo. Bom, mas antes que você me pergunte, mas Evandro, isso é possível? Deixa eu te falar uma coisa. Eu só ensino aquilo que eu faço e tenho certeza do resultado. Eu sou do tipo de cara que coloca tudo em prova no campo de batalha. Eu literalmente gosto de testar em mim primeiro. E eu confio tanto no meu método que antes de criá-lo, eu testei em mim.
Depois eu apliquei e analisei em 1.500 alunos, isso somente no ano passado. E como se não bastasse, eu continuo testando em mim e melhorando cada vez mais na prática. Em janeiro desse ano, eu estive em Gibraltar, na Europa, disputando o maior torneio aberto de xadrez do mundo. Lá estavam reunidos alguns dos melhores jogadores de xadrez do mundo. Um tempo antes do torneio, eu arrisquei e criei um plano extra de estudos para acelerar ainda mais a minha preparação. Estudei também as características de cada adversário que encontrar por lá e parti para Gibraltar. Eu confesso que, mesmo sem saber o que ia acontecer, eu entrei para vencer. Essa é a mentalidade que eu aplico diante de qualquer partida e que também eu ensino para os meus alunos da Semana do Xadrez e do meu método de treinamento. Hoje em dia, eu vejo que muitos treinadores que não colocam a pele em risco e não enfrentam reais desafios no xadrez. Em Gibraltar, eu tive a grande oportunidade de enfrentar o búlgaro Veselin Topalov, o ex-campeão mundial, que foi campeão mundial em 2005, atingindo a marca de 2.816 de rating FIDE. E hoje ele está entre os 20 melhores jogadores do mundo, com 2.738 de rating. Terminamos a partida em empate e eu voltei para o Brasil com muito aprendizado na bagagem. Nos bastidores desse torneio, eu analisei muitas partidas com adversários geniais. E o empate com um dos maiores jogadores do mundo, o Topalov, fez com que eu refletisse sobre a eficiência do método que eu criei para estudar e treinar. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Muitas pessoas, quando estão diante de alguém que possui mais resultados do que elas, se colocam automaticamente em uma posição de inferioridade. Quando eu joguei com o Topalov, do início ao fim, eu respeitei a sua autoridade e experiência, mas em nenhum momento eu pensei que fosse perder a partida. E foquei em dar o meu melhor. Eu não estava treinando 10 horas por dia como antes. Eu estava testando coisas novas, eu estava lapidando o meu método, mas a mentalidade que eu desenvolvi com a minha experiência como jogador e treinador, observando e entendendo e reagindo a cada jogada, fez com que eu terminasse o jogo empatando com um jogador muito forte e com um rating bem superior ao meu. Isso não quer dizer que eu superei o Topalov como jogador. Pelo contrário, eu continuo exaltando a sua autoridade e os seus resultados que são muito superiores aos meus no xadrez. Mas essa experiência eu não considero como sorte da minha parte. Comprovou a eficiência do que eu criei. A diferença aqui é que eu tinha um plano. Por esse motivo, eu reestruturei totalmente o meu método de treinamento este ano. O que já era muito bom, eu deixei ainda melhor. Eu desenvolvi o método de treinamento 2.0. O método 2.0 foi totalmente reformulado. Está ainda mais fácil, mais simples e mais prático. Cada fase do jogo foi repensada para que você possa conseguir o maior desempenho nas suas partidas. Direto ao ponto. Eu estudei e analisei mais de 1.500 alunos para otimizar os padrões que se repetem em jogadores de xadrez, para fazer o seu jogo evoluir ainda mais rápido. Nunca antes na história do xadrez foi criado um plano tão eficiente para subir o seu rating. O método de treinamento 2.0 é o jeito mais rápido de você evoluir no xadrez. E com base nos resultados dos meus alunos do método tradicional, eu dobro a promessa. Se antes no método de treinamento eu prometia uma evolução de 10 vezes e isso na metade do tempo, agora eu dobro a aposta. Você vai evoluir em até 20 vezes isso na metade do tempo. Eu sei que parece absurdo isso, mas o resultado dos meus alunos me permite isso. E eu garanto, olha a evolução desse aluno que, estudando 1 hora por semana, venceu um mestre nacional de xadrez. Um pouquinho da experiência, como é que foi, o que eu consegui depois de assinar esse método. E assim,
eu sou estudante de medicina e, como todo mundo sabe, estudante de medicina é muito exigido pela faculdade, né? Então eu não tinha muito tempo para estudar xadrez. Então, assim, eu assistia as videoaulas, né, do método, aproximadamente, no máximo, 1 hora por semana, 2 horas por semana, que era o que dava para fazer. Mesmo estudando pouco por semana, mantendo um ritmo, né, igual ele defende no método dele, né, fazendo da forma correta, os resultados chegaram. Então, primeiramente online, eu consegui subir cerca de 200 pontos de rate na plataforma de chess.com e no Lichess também. No chess.com eu passei da faixa dos 1900 e consegui já bater os 2100 de rate. Enquanto que no Lichess eu saí dos 2000 e cheguei no 2200. Então eu consegui um avanço bem consistente nos dois sites. Presencialmente, eu joguei 3 torneios na minha cidade, que aconteceram, e consegui vencer os 3 torneios. Todos de forma invicta, né? Sendo que 2 deles foi com 100% de aproveitamento. E joguei também, né, o torneio, o Caraça Open, que foi no início de 2020 agora, em janeiro. E eu consegui um desempenho bem acima do que eu esperava. Um torneio que era muito forte, com o Mequinho jogando, o próprio Everaldo Matsura, que é um grande mestre também, o mestre internacional Diego de Berardino, mestre de Federico Gazel, entre outros jogadores muito fortes, muitos mestres nacionais, e eu consegui ter um desempenho muito acima do que eu esperava. Fiquei em 12º, com 4 pontos em 6, sendo que eu venci uma partida de um mestre nacional muito forte, que foi campeão mineiro de 2018 e também campeão do Campeonato Brasileiro Amador de 2018, e venci um jogador de rating feed de 2000 mais, cara muito forte, muito experiente, uma partida bem legal, que eu não deixei ele nem respirar na partida. Então, assim, todos esses resultados que eu consegui, sem sombra de dúvidas, eu devo ao método de treinamento Evandro Barbosa. Fazer você melhorar no xadrez é a minha única missão, faz parte de mim. Isso é um desafio pessoal. E é como eu sou super competitivo, eu quero que o método fique cada vez mais eficaz e que os meus alunos fiquem cada vez mais fortes no menor tempo possível. Bom, mas e aí, Evandro? O que mais tem nesse método aí? Bom, o método de treinamento Evandro Barbosa 2.0 é um programa completo de estudo de xadrez, 100% online, que vai fazer o seu xadrez evoluir em até 20 vezes, isso na metade do tempo. E traz dentro dele exatamente tudo o que você precisa para evoluir o seu jogo dentro e fora do tabuleiro. O método de treinamento Evandro Barbosa 2.0 vai entregar nas suas mãos todos os métodos, técnicas, exercícios, videoaulas e todos os materiais que você precisa para levar o seu jogo para o próximo nível. Pois eu estruturei o método de uma maneira que você não fica apenas no aprendizado passivo assistindo às aulas. Eu selecionei exercícios para cada um dos temas. Assim você consegue colocar em prática todas as técnicas, transformando o seu conhecimento em aprendizado. E durante o método você aprenderá sobre todas as fases do jogo. Módulo 1, abertura, o módulo 2, tática, módulo 3, cálculo, módulo 4, estratégia jogo posicional, módulo 5, estratégia jogo dinâmico, módulo 6, finais teóricos, módulo 7, técnicas de finais e o módulo 8, análise. Ou seja, você vai ter na sua mão o caminho completo para você realmente evoluir no jogo. E eu vou te ensinar como você deve treinar e te entregar o que você deve treinar. Todos os exercícios, videoaulas e o suporte que você precisa para se tornar um grande jogador. Se você se dedicar, se você seguir o método e trilhar todas as etapas, é impossível você não evoluir no jogo. E quando eu falo isso, talvez você esteja pensando, mas Evandro, como que você consegue garantir que eu vou realmente ficar bom no xadrez? Cada conteúdo tem um momento certo e é isso que o método trata. A direção exata, independente do seu nível de jogo. E eu acredito tanto no meu método que eu vou te oferecer 2 garantias malucas para quem conseguir entrar no curso. Primeiro, a garantia de satisfação inicial. Ao entrar no curso, você vai ter 30 dias para testar as aulas, os materiais, os métodos e ver se você gosta ou não. Se você gostar, é só continuar no curso.
Mas se você não gostar, dentro de 30 dias iniciais, só você pedir a sua garantia que eu vou devolver todo o seu investimento, sem fazer nenhuma pergunta para você. É simples assim. Você pediu a sua garantia, dentro dos 30 dias iniciais, eu devolvo todo o seu investimento. Ou seja, você tem 30 dias para testar o curso, ver o que você acha, e se não for para você, é só você pedir a sua garantia. Você não vai perder nada. Agora, além da garantia de satisfação de 30 dias, eu te dou uma segunda garantia. E é através dessa garantia que eu te mostro tanto que eu confio no meu método de treinamento. Se você concluir todo o método de treinamento, fazendo todos os exercícios propostos, e no final você não conseguir evoluir no xadrez e aumentar o seu nível de jogo, eu vou devolver todo o seu dinheiro em dobro. Ou seja, eu acredito tanto no meu método de treinamento que se você fizer todo o treino e não evoluir no jogo, eu não só vou devolver o seu investimento, mas eu vou devolver em dobro, para compensar o tempo e esforço que você perdeu. Moral da história, são duas garantias insanas que vão tirar a responsabilidade das suas costas e colocar nas minhas costas. Se você achar por algum motivo que o método é ruim e você não gostar, é só você pedir a garantia dentro dos 30 dias. E se você gostar, fizer todas as aulas, todo o treinamento e mesmo assim você não melhorar, você vai receber essa mesma garantia em dobro. E aproveitando que nós estamos falando de garantia, agora você deve estar se perguntando: tá, Evandro, e quanto vai custar para treinar junto com você e ser o seu aluno? Bom, primeiro de tudo, você já deve imaginar que ter acesso a 16 anos de experiência e ter todo esse passo a passo e ainda ter acesso ao meu WhatsApp para tirar dúvidas. Eu não falei sobre isso, mas os meus alunos do método têm acesso ao meu WhatsApp pessoal. E como tudo que é de qualidade não custa barato, e como o método de treinamento é um curso de qualidade, ele não vai custar o preço de uma banana na feira. Porém, como eu sei que no Brasil não temos nenhum material bom de xadrez, e o meu verdadeiro objetivo é trazer o melhor do xadrez para quem está realmente comprometido em evoluir, eu vou fazer um mega desconto. As matrículas para o método de treinamento Evandro Barbosa 2.0 vão abrir na segunda-feira às 8h07 da manhã. Segunda-feira, 8h07, eu vou te mandar um e-mail avisando que as matrículas estão abertas. E neste e-mail vai ter um link para que você possa fazer a sua matrícula. E o mais importante, durante as primeiras 30 horas, ou seja, das 8h07 da manhã de segunda-feira até as 14h07 de terça-feira, você vai poder fazer a sua matrícula por um preço bem menor do que o preço total do curso. E tanto o preço total do curso quanto o preço total da promoção vão ser revelados na segunda-feira, 8h07 da manhã, quando eu te mandar esse e-mail. Lembrando que essa promoção só vale na segunda-feira durante as primeiras 30 horas. Então, se eu fosse você, eu colocava um relógio para despertar para você não perder essa oportunidade. E como eu já disse, todos os alunos do método têm acesso ao meu WhatsApp pessoal. E para garantir que todos vão ter a devida atenção, eu não posso aceitar muitos alunos, que é justamente para que eu possa dar atenção e responder todas as dúvidas. Por esse motivo, as vagas são limitadas. Da última vez, as vagas não duraram nem 72 horas. Então eu recomendo fortemente que você coloque 2 relógios para despertar, para não ficar de fora dessa. Bom, e agora eu vou te dar um motivo para você colocar um terceiro despertador na sua segunda-feira. Os primeiros 10 inscritos eu vou treinar pessoalmente durante 1 hora. Eu vou te ligar e agendar 1 hora de treino via Skype comigo. Bom, e a última notícia e a mais importante de todas, segunda-feira eu vou lançar a maior novidade do xadrez brasileiro para vocês. É algo único, exclusivo. Vocês nunca viram isso em lugar nenhum. Essa loucura que eu vou fazer, eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. Então, prepare-se, segunda-feira nós vamos juntos revolucionar o universo do xadrez.
Meu nome é Nathan Honorato, eu fiz parte da terceira turma do método Evandro Barbosa e eu vou contar um pouco da minha experiência no curso. O curso ele é muito bom, o Evandro é muito didático, ele explica muito bem. Você pode ser o jogador mais básico que for, ele explica muito bem tudo que ele fala. O método é muito bem dividido, ele é dividido de uma forma muito inteligente. Abertura, tática, jogo posicional, fala sobre técnica, finais teóricos. E não, ele não tem só também coisas de xadrez, ele também tem algumas aulas de psicólogos mesmo ensinando sobre concentração para você melhorar no xadrez. Isso também é bom para a vida, se você vai fazer provas, por exemplo, igual eu que sou um estudante, é algo que foi muito útil. Tem aulas de concentração extrema de psicólogos que ele chamou. O método dele é muito bom. Tem a área de boas-vindas que fala sobre o Jazzbase Online, ele ensina como usar. E não tem só as aulas. Depois das aulas, para fixar mesmo na sua cabeça tudo que você aprendeu, tem os exercícios, ele deixa uma base de exercícios muito boas pra gente fazer. E ele é muito interativo, tem um grupo do Telegram que todos os alunos do método se encontram lá. Você pode conversar com outros jogadores, você pode jogar com eles. E nesse grupo, se você tiver qualquer dúvida, você pode até marcar o Evandro e ele mesmo vai lá e te responde. Ele é realmente seu treinador nesse curso. Você não vai se arrepender se fazer ele. Eu gosto bastante de jogar na internet. Eu tinha tipo 1.500 de rate online, agora eu tô com quase 2.100. Faz tipo um ano que eu faço curso. Ele realmente é muito bom, o Evandro é muito didático. Não importa se você é um jogador avançado, intermediário ou um jogador bem básico, ele explica muito bem, vai do básico até o avançado. Você vai conseguir aprender, não importa assim qual nível você esteja, você vai aprender muito mais rápido. Realmente é o melhor investimento o melhor investimento que você pode fazer em relação a xadrez. E também ensinar você a se concentrar é realmente muito bom. Foi muito bom o investimento que eu fiz, é o melhor investimento para fazer na área do xadrez. E é isso, espero que tenha ajudado vocês a decidir, mas comprem que vocês não vão se arrepender. Eu sou Daniel Fernandes, tenho 12 anos, sou de Paraíba, João Pessoa, e vim falar sobre o método de treinamento de xadrez do grande mestre Evandro Barbosa. Eu conheci o método na semana de xadrez, e como eu fazia tempo que eu gostava bastante do xadrez, mas não conseguia evoluir. Estava travado no mesmo nível e decidi comprar o curso do Evandro. Enrolei um pouquinho meu pai, mas pois é, né? Aí eu comprei e foi muito mais do que eu esperava, né? Vale muito a pena. Aulas muito didáticas, na compreensão do xadrez é outro nível. A minha evolução é muito grande, porque eu, por exemplo, num site desses rating online, evoluí cerca de 400 pontos e ainda estou evoluindo, consegui meu rating feed e agora sempre, antes que eu já jogava torneios, mas sempre tinha uma galera que sempre me ganhava, aí eu também queria evoluir para tentar chegar ao nível deles e hoje em dia toda vez, antes que eu perdi, tá bom, né? Eu perdi pra um cara desse, mas hoje em dia eu sou bastante competitivo, eu tento ganhar. Eu praticamente não. Eu esqueço que eu tenho 12 anos, porque eu me sinto. Eu tenho muito. Eu tenho uma visão, não só de. Uma visão do jogo, não só de 12 anos, mas sim, graças ao curso do Evandro, uma visão completa do jogo. Super recomendo o curso. E, bom, foi isso daqui. Opa, a pedidos do GM, o que eu queria passar é que eu tive um primeiro contato com o xadrez e eu meio que abandonei assim o jogo, pois eu não conseguia compreender ou ter uma noção de estratégias, jogadas, enfim, uma visão bem fraca mesmo. E quando eu vi no YouTube a proposta
do GM Evandro, eu decidi dar um voto para ele, mesmo sendo uma coisa que eu já tinha num primeiro momento abandonado. E foi muito legal porque agora eu tô conseguindo ver o xadrez de uma outra forma e eu evolui muito no sentido de quando eu comecei claro, difícil seria para mim expor todas as evoluções que eu tive, seja de percepção, de jogadas, aberturas, estilos de jogo, porque, cara, é muito completo, sabe? Eu me acho um cara, assim, empenhado nas coisas que eu pego pra fazer, e mesmo que você for um cara que, assim, todo dia você vá... Cara, são mais de 100 aulas, entendeu? Tem muito conteúdo, muito. É realmente um lifetime experience de xadrez. E o que eu posso dizer é que quando eu comecei a jogar no chess contra o computador, eu não ganhava do nível 2, cara. E só de fazer algumas aulas de abertura, de coisas, digamos assim, só de você ver um pouco da visão do GM Evandro, eu já fui logo pro 11, 12, sabe? Então, e o nível ali ia até o 20 no onde eu jogava. Então você vê, só de um primeiro momento, eu já praticamente fui pra metade do nível ali de dificuldade. Fora as vitórias que eu tive jogando duelos ali no chess, enfim. Então, é muito completo mesmo, sabe? Realmente é uma visão muito rica sobre o xadrez. Olá, meu nome é Júlio, sou aqui de Brasília. Estou aqui para falar do método de treinamento do GM Evandro Barbosa. Sou aluno da turma 5 dele e adquiri esse método pela internet em fevereiro desse ano, 2020. E vou contar um pouco da minha experiência sobre o método. Para mim, foi um diferencial muito grande. O método é super organizado, super didático, fácil de entender. Ele desmitifica algumas coisas, como ter que ficar decorando lances, né? Ter a ideia de que o xadrez é muito difícil, nada disso. Então, quando você abre a plataforma do método, já vem ali super organizado, você vai estudando ali os assuntos, abertura, meio jogo, tática, finais. Super fácil de entender, tem muitos exercícios, você vai praticando os exercícios e vai tendo muito mais noção do jogo, então faz com que você evolua muito, então vale muito a pena. A minha experiência, por exemplo, foi super proveitosa, né? Eu tinha, para quem acompanha sites online de jogos, eu tinha um rate até mediano, não era ruim, mas não conseguia evoluir. Ficava naquele rate mediano ali, naquele nível mediano. E tinha mais ou menos um site, por exemplo, o Lichess, que é um site muito jogado. Tinha um rating ali de 1.600 e pouco. E aí com esses 4, 5 meses de treinamento do método, seguindo a risca diariamente, eu estudo ali em média de 2, 3 horas por dia, quando é possível. E sair desse nível mediano para um nível bem maior, né? No Lichess, por exemplo, esse site que eu citei, já estou com 2050 de rating, né? Então é uma evolução bastante relevante. Então super recomendo. Se você se dedicar, assistir as aulas, fazer os exercícios, né? E dedicar ali um tempo razoável ali para o estudo, com certeza tem resultado. Então você começa a se divertir, você começa a entender melhor o jogo, né? E isso é muito importante. Então super recomendo, vale muito a pena. E é isso aí, pretendo evoluir mais. E muito grato ao GM Evandro, que é super simpático, super atencioso, cria canais para você se comunicar com ele, então tá mais que recomendado. Boa sorte aí para quem adquirir o método, né? E se dedicar, o resultado vem inevitavelmente. Oi pessoal, sou o Gabriel, eu sou aluno da 5ª turma do Mestre de Treinamento Evandro Barbosa. Estou aqui para falar que o curso é muito bom, é impossível você não evoluir no jogo. E é muito conteúdo, eu não consegui nem ver metade das aulas, mesmo assim eu evolui muito. Então, bora lá, muito bom. Olá pessoal, meu nome é Alexandre, tenho 44 anos, moro em Paranaíta, Mato Grosso. Sou aluno da 5ª turma
do método de treinamento do GM Evandro Barbosa. Eu conheci o curso através da Semana do Xadrez. Assim que eu comecei a assistir os vídeos e fazer os exercícios, já gostei do método, achei que aquilo era o que eu estava precisando para o meu jogo evoluir. E logo em seguida já fiz a inscrição e comecei a fazer as aulas e os exercícios. O nível tem evoluído a cada dia, aumentei mais de 400 pontos de rating jogando online. O que para muitos não é importante, mas para mim, que jogo apenas como diversão, meu objetivo é jogar online. E é justamente nessas plataformas que eu tenho percebido que o meu jogo vem evoluindo. Vem evoluindo a cada dia. E como é um curso bem completo, são 122 aulas com aulas de abertura, meio jogo, finais, técnica. Tem tudo que eu preciso para evoluir a longo prazo e quem sabe passar bastante aí dos 2.000 pontos de rating. Opa, beleza? Me chamo Danilo. Eu vim hoje aqui falar um pouquinho do curso do Evandro, que pra mim, mano, foi um sucesso. Eu tinha uns 1.400 de rating quando eu comecei a fazer o curso. Hoje já peguei 2.000, já joguei contra vários Master Feed, Mestres Internacionais. Já ganhei bastante partida online. Não ainda tenho meu Rate Feed, mas pretendo. E, tipo, eu aprendi muita coisa com o curso do Evandro. Tanto como abertura, de não ficar só naquela decoreba, como o Evandro fala. Tanto como as posições de meio jogo, saber identificar quando ser posicional ou ser agressivo, que é um jogo que eu gosto bastante. E final de jogo, o meu curso me ajudou completamente, tudo, o curso é perfeito. Também tem um fato que o Evandro sempre ajuda bastante quando o aluno está com dúvida. Ele tem total acessibilidade com o Evandro em entrar em contato, ele sempre está ajudando. Eu mesmo já procurei várias vezes o Evandro, questão de abertura, que eu estava estudando, jogador modelo. Ele sempre está ajudando bastante, sempre está ali para ajudar as pessoas do curso. E é isso. Fala galera, beleza? Meu nome é Diogo e sou aluno da primeira turma do método de treinamento Evandro Barbosa, lá de fevereiro de 2019. E hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho da experiência, como é que foi, o que eu consegui depois de assinar esse método. E assim, eu sou estudante de medicina e como todo mundo sabe, estudante de medicina é muito exigido pela faculdade, né? Então eu não tinha muito tempo para estudar xadrez. Então assim, eu assistia as videoaulas, né, do método, aproximadamente no máximo 1 hora por semana, 2 horas por semana, que era o que dava para fazer. Então assim, eu tentei sempre manter um ritmo de estudo e toda semana estudando um pouquinho, né? Não passando do meu limite, porque também, né, o xadrez para mim é um hobby, né? Então, mesmo estudando pouco por semana, mantendo um ritmo, né, igual ele defende no método dele, né, fazendo da forma correta, os resultados chegaram. Então, primeiramente online, eu consegui subir cerca de 200 pontos de rate na plataforma chess.com e no Lichess também. No chess.com eu passei da faixa dos 1.900 e consegui já bater os 2.100 de rating. Enquanto que no Lichess eu saí dos 2.000 e cheguei no 2.200. Então eu consegui um avanço bem consistente nos dois sites. Presencialmente, eu joguei 3 torneios da minha cidade, foram os que aconteceram, e consegui vencer os 3 torneios. Todos de forma invicta, né? Sendo que 2 deles foi com 100% de aproveitamento. E joguei também, né, o torneio, o Caraça Open, que foi no início de 2020 agora, em janeiro. E eu consegui um desempenho bem acima do que eu esperava. Um torneio que era muito forte, com o Mequinho jogando, o próprio Everaldo Matsura, que é um grande mestre também, o mestre internacional Diego de Berardino, mestre de Federico Gazel, entre outros jogadores muito fortes, muitos mestres nacionais, e eu consegui ter um desempenho muito acima do que eu esperava. Fiquei em 12º, com 4 pontos em 6, sendo que eu venci uma partida de um mestre nacional muito forte, que foi campeão mineiro de 2018 e também campeão do Campeonato Brasileiro Amador de 2018, e venci um jogador de rating feed de 2.000 mais, cara muito forte, muito experiente, uma partida bem legal, que eu não deixei ele nem respirar na partida. Então assim, todos esses resultados que eu consegui, sem sombra de dúvidas, eu devo ao método de treinamento Evandro Barbosa. Eu estudei somente por ele, segui todo o caminho que ele me traçou e os objetivos, né, e os resultados chegaram. Então, assim, se você tem alguma dúvida de que esse método é para você, agora eu posso te dizer com tranquilidade. É sim, é o melhor método que tem um sistema mais eficiente de treinamento.
Olá, meu nome é Fernando Fonseca e eu vim dar meu depoimento sobre a Semana do Xadrez 2.0. Cara, eu só tenho a agradecer. Ficou incrível o seu curso, Evandro, muito obrigado. Tá perfeito, mas o que importa é resultado. E o resultado veio. Nas primeiras 2 aulas de 1 hora e pouquinho, eu consegui aprender tanto, eu melhorei tanto meu entendimento de jogo, que eu ganhei 142 pontos de rate no chess.com. É algo inacreditável. Eu não tô acreditando no que aconteceu. Evandro, o curso tá muito bom. Muito obrigado, recomendo a qualquer um. Um abraço e até a próxima.